Olá, queridos traders. Em nossa imersão de hoje, nós vamos falar de linhas de tendência. Nós vamos falar do conceito e da aplicação das linhas de tendência no mercado financeiro. Muito ouvimos falar de linhas de tendência ou da importância da linha de tendências ou traçar ou métodos, para traçar a linha de tendência, rompimento da linha de tendência, e hoje nós vamos falar um pouco do que são linhas de tendência, desse conceito, como elas se formam e como que a gente vai utilizar em nosso operacional, tá bom? Bom, primeiramente nós temos que ter consciência, e que o mercado ele não se movimenta em linha reta, mas sim com impulsos e correções, na aparência de um zigue-zague. As tendências, sejam elas de alta ou de baixa, elas se desenvolvem de acordo com esses formatos de zigue-zague. Tá? Linhas de tendências são linhas retas, tá? Que nós marcamos na direção que o mercado está indo, seja ele de alta ou de baixa, mas marcamos isso para ajudar a acompanhar os movimentos de subida e descida, mas de uma forma objetiva. Então aqui nós temos um exemplo, um desenho, tá certo? De uma formação de uma linha de tendência de alta. E por que nós chamamos de linha de tendência de alta, que é essa linha marcada em preto aqui? Porque ela é uma linha ascendente. E como nós podemos fazer para formar esta linha de tendência de alta? Essa linha de tendência de alta basicamente é formada quando nós temos topos e fundos ascendentes. Como assim? Nós temos aqui um fundo, tá certo? Um topo e um fundo. Isso aqui já é suficiente para a gente marcar a nossa linha de tendência de alta. Ou seja, nós precisamos de apenas dois fundos, numa tendência de subida, e ao interligarmos esses dois fundos, nós formamos a nossa LTA, nossa linha de tendência de alta. Então, o que é essa daqui? De acordo com a lei de Dow, e a gente já viu isso em outros vídeos, a tendência é que esse mercado ele continue subindo, ou seja, continue fazendo os topos e fundos ascendentes. Então, topos, ele pode fazer a tendência, a expectativa nossa é que ele continue subindo até que algo determine a mudança de tendência. Tá, então, isso aqui é a aplicação da lei de Dow pura. Tá? E a gente vai ver isso na prática também. Tá, ok? Então, em resumo, quando a gente está falando de linha de tendência de alta, nós temos uma situação que, para traçar uma linha de tendência de alta, ligamos os pontos inferiores, no caso, os fundos que são formados. E ao fazer essa ligação, nós formamos o que nós chamamos de LTA, linha de tendência de alta. Tá, ok. Mas no caso da linha de tendência de baixa, tá, no mercado descendente, no mercado descendente, o conceito basicamente é o mesmo. Nós temos aqui a formação de topos e fundos descendentes. Vamos ver aqui um topo, que é maior, a formação do segundo topo, que esse aqui é menor que o topo anterior, assim como o fundo é menor que o fundo anterior, e assim por diante. Tá? O que nós precisamos para traçar essa nossa LTB, linha de tendência de baixa? Nós precisamos unir dois topos, o primeiro topo que se formou aqui, esse ponto, com o segundo topo que formou aqui. Uma vez que nós unimos esses dois pontos através de uma reta, nós temos aqui a nossa linha de tendência de baixa. Então, simplificando aqui tudo isso que nós estamos falando, para traçar a linha de tendência de baixa, ligamos os dois pontos superiores do movimento em queda. E ao fazermos isso, nós formamos o que nós chamamos de LTB, linha de tendência de baixa. Uma linha de tendência, e a gente já falou isso, é conectada por pelo menos dois pontos de preço em um gráfico e geralmente é largada para identificar as inclinações de suporte e resistência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando nós formamos uma LTA ou uma LTB, nós temos dois itens para ver aí. Primeiro, a sua inclinação, que mostra a força da tendência, se ela é uma força maior ou força menor, dependendo da inclinação. Mas temos ali um ponto de suporte e resistência. No caso da alta, enquanto ele estiver subindo, nós temos naquela LTA, na linha de tendência de alta, toda vez que toca ali, nós temos um suporte. Então a tendência é que ele continue, se ele está subindo, continue subindo. Então ele toca naquele suporte e busca um ponto de subida e vai subir.
Da mesma forma, quando nós temos um mercado em queda, toda vez que ele desce e ele volta para testar a linha de tendência de baixa, nós temos ali o teste da resistência. Com todas as forças, com todos os conceitos de que se romper, está perdendo força. Quanto mais inclinada, maior é a força da tendência e assim por diante. Tá? Dito isso, eu pego aqui exemplos de alta do mercado real e coloco aqui para vocês. Então, estes são exemplos de formação das linhas de tendência de alta, de formação de LTA. Então, percebam que cada exemplo desse aqui é um pouco diferente do outro no que diz respeito ao formado, ao zigue-zague formado, na verdade, mas também, e talvez o mais importante a gente observar agora, a inclinação dessas LTAs, né? Possui inclinações diferentes. Né? Então, para se criar uma linha de tendência, é preciso primeiramente constatar a existência de uma tendência. E como é que a gente constata a formação de uma tendência? No caso da subida, topos e fundos ascendentes. Vamos trazer isso aqui para o mercado real. Vamos trazer um exemplo disso, desse conceito no mercado real. Tá? Bom, eu estou aqui com o mercado, inclusive está com o mercado nesse exemplo aqui, o mercado acontecendo agora, estou no simulador, mas o mercado está ao vivo. E aqui nós podemos identificar, nesse mercado, a formação de linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixa. Vamos pegar aqui, ó, traçar, utilizando o mesmo conceito que a gente acabou de aprender, né? Nesse trecho, uma linha de tendência de baixa, que se formou nesta região. Da mesma forma, e aí deixa eu ver se eu consigo usar aqui o point to fix. Deixa eu ver se vai ser possível. É possível sim. Então, da mesma forma, nós temos aqui, deixa eu utilizar o point to fix, vai ficar mais fácil para desenhar. Então, nós temos aqui a formação de uma linha de tendência de baixa, tá? Com a união dos topos, tá? Olhando o que a gente acabou de aprender, como é que a gente faria para identificar aqui, né, os topos e fundos descendentes. Aqui nesse exemplo temos vários. Né? Ele está margeando ao redor dessa linha, né? Ele faz aqui até que rompe, mas aí é o assunto para a próxima etapa. Bom, podemos perceber também a formação de linhas de tendência de alta. E aqui vamos pegar esse exemplo aqui, esse caso aqui como exemplo. Tá? E da mesma forma, nós vamos ver que aqui ele formou topos e fundos ascendentes. Independente da formação do zigue-zague, nós temos sim uma linha de tendência de alta, considerando este trecho aqui como visão. Considerando o mercado como um todo, não, mas isso aí não é tema para esta aula. Dando continuidade, continuando identificando aqui novas linhas de tendência, nós podemos dizer que isso aqui, nesse trecho, nós podemos, nesse exemplo, nesse intervalo de tempo aqui, nós podemos traçar uma linha de tendência de baixa. E aqui, claramente, nós temos, né, a formação de topos e fundos descendentes. Como assim? Olha aqui, ó, formou aqui. Aqui já está um pouco mais baixo, a tendência é que em algum momento ele caia, mas venha voltar e testar aqui. A gente está no mercado real, então teria que esperar isso acontecer. Né? Mas a gente tem a formação de topos e fundos descendentes. Então, basicamente é assim que nós traçamos, né? É assim que nós identificamos, é assim que nós utilizamos as linhas de tendências, né, ao longo da nossa análise técnica. Eu vou reduzir o gráfico aqui para mostrar o seguinte, que a amostra pode ser, mesmo sendo maior, a gente continua aplicando o conceito. Então, vamos pegar aqui o mercado de vários dias e eu vou, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou conseguir identificar aqui ou traçar uma linha de tendência de alta. E essa linha de tendência de alta, ela, logicamente, ela é acompanhada por topos, olha aqui, ó, topos, né, posso traçar aqui assim, topos e fundos ascendentes. Né? Aqui ainda não rompeu, mas até esse momento nós temos topos e fundos ascendentes nessa linha de tendência de alta. Se eu pegar outro intervalo do gráfico, né, olhando dias anteriores, nós vamos da mesma forma traçar, né, e eu vou pegar até esse exemplo maior aqui, nós vamos traçar, né, as nossas linhas de tendência de baixa. Tá
pegar aqui a cor vermelha. Nós vamos traçar as linhas de tendência de baixa. Como assim linha de tendência de baixa? Nós temos aqui a formação de topos e fundos descendentes, né? Topos e fundos menores. Aqui não foi, né? Mas isso aqui acabou rompendo, é tema para outra aula. Mas nesse intervalo aqui nós temos sim uma tendência de baixa. Esse conceito ele pode ser aplicado tanto em gráficos com períodos maiores, como gráficos com intervalos menores de tempo. E é o mesmo conceito, tá? Lembrando que, à medida que a gente analisa um intervalo menor, a gente está fazendo análise daquele intervalo, e aquele intervalo será o nosso universo de aplicação das técnicas que aprenderemos mais para frente, tá? Mais uma vez aqui, nós temos neste intervalo, podemos traçar uma linha de tendência de alta, onde formamos, deixa eu voltar aqui, onde podemos formar topos e fundos ascendentes. Então tá aqui, ó, essa formação, e ela fica bem clara. Independente do zigue-zague que a gente está formando, esses topos e fundos ascendentes caracterizam essa nossa LTA, tá? E o inverso é a mesma coisa. Bom, a nossa aula de hoje basicamente era para aplicar esse conceito. Espero que vocês exercitem pegando exemplos reais nos gráficos, né, e marcando as linhas de tendência de alta e a tendência de baixa, né, e mesmo quando essa tendência muda, né, para poder praticar isso e ficar preparado para a nossa próxima imersão. Um abraço, obrigado e fiquem todos com Deus.